Bonjour, querido Douglas. Tudo bem Bonjour. Ça contigo? va, madame? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour, Tudo- querido Brenner. Bonjour. E S'il eu vous tô plaît. olhando ali pra janela, cara. Desculpa aí, galera, mas a visão aqui é muito boa. Eu acho que eu vou ficar só olhando pra janela. Posso? Tá Pode. autorizado? Que É pena que... engraçado que a cidade de Paris, de manhã, ela não é tão bonita como Berlim, mas à noite não tem como. E já mostrou a vista ou não? Tem muita gente que é assim também, né? Que de manhã não é tão bonito, mas de noite dá uma melhorada, né, Douglas? Né, Douglas? Né? Faz parte da vida. Mas como esse programa não pode morrer, ele tem que continuar, mesmo no final de semana. A gente teve aí notícias, né? Notícias na China que estão querendo aí vir com mais estímulos para a alegria do querido Edson, né? Mais estímulos. Temos aí o Lula falando que estão roubando ovo. É por isso que tá ficando caro. Você tá roubando ovo? Meu Deus, Que coisa, né? É, Isso aí é uma Certamente dor o- de cabeça. certamente o Lula não tem compreendido tanto bem a parte ali da oferta e demanda, né? Mas é um Porque a conceito gente até complexo. vai falar um pouco do... Porque tem aumentado, né, a produção de ovos ao longo do tempo, mas, assim, se não tiver uma... Se a demanda estiver acima da oferta, mesmo assim não cai o preço, né? E o preço também internacional é um fator muito importante na composição ali dos preços, né? O custeio mesmo do ovo também. Tem A gente vai questões aí trazer. ainda com os Estados Unidos, com o Canadá, tarifação, e temos aí para finalizar, tá completando 35 anos aí do Plano Collor. Se isso é bom ou negativo, aí vocês que vão nos dizer. Mas a gente tem tanto ponto positivo como ponto negativo. Mas é claro, isso deixou uma grande ferida aí, principalmente no emocional aí do brasileiro, com aquele fatídico do dia ali, 16 de março, onde teve ali a implementação do Plano Collor. Não, exatamente. Então vamos iniciar agora os índices, né, para a gente também colocar mais informações sobre essas notícias. Bom, começar aqui pelo Brasil, o mercado, o Ibovespa, fechou ali quase atingindo ali o próximo de 130 mil pontos. Interessante porque o mercado já projeta já esse crescimento, e se a gente for pegar a nossa bolsa, tanto em real como também em dólar, teve um resultado bem interessante nos últimos meses, né? A gente tem até um destaque mesmo nas bolsas ali americanas também. E se a gente for pegar na América do Sul, as bolsas latinas, a gente também está entre os principais índices de crescimento. O que teve aqui de um destaque também da semana foi a CSN Mineração, que teve uma semana positiva de mais de 12% de alta, né, para quem é acionista dessa empresa. Porque, assim, eu até já estudei um pouco sobre essa companhia, ela tem um custo de extração um pouquinho maior ali, relacionado ali com a Vale. Só que o interessante é que ela também, por mais que ela seja menor do que a Vale, ela tem indicadores melhores, assim, de margem, de rentabilidade e endividamento negativo também. Então é uma mineradora bem interessante também que a gente tem na nossa bolsa. Já que na parte dos Estados Unidos, as bolsas se recuperaram ali na sexta-feira, né? Muito por conta também de algumas ações de tecnologia, principalmente a Nasdaq mesmo. A Nasdaq liderou a alta ali de 2,6% nas ações, o índice Nasdaq, né? Então isso aqui mostra também que o mercado tem se recuperado, né? Só que mesmo que existe esse otimismo, existem pessoas no mercado que estão acreditando que pode estar tendo mais ruídos ali devido mesmo à paralisação do governo, né? Porque você teve impasse ali no orçamento. Então, teve investidores que estão preocupados com isso, porque obviamente isso pode travar mais investimentos em alguns setores de atuação, né? Porque investimento em infraestrutura também e setor imobiliário é um dos setores que mais trazem geração de emprego e renda também dentro dos Estados Unidos. E claro, precisa de orçamento público, porque o Estado também ajuda também nessa parte desse setor. Já que na parte da Ásia e Pacífico, a gente teve um pregão em alta, um fechamento na semana em alta, principalmente ali devido também às empresas de tecnologia, mas os investidores estavam focados ali também na parte dos investimentos em infraestrutura, né, que é os estímulos que a China tende a fazer nesse setor, que é muito importante para a economia deles. E os investidores também estão preocupados também com as decisões ali do Banco Central japonês, porque pode elevar também os juros e, obviamente, elevando os juros, o crédito fica mais caro para eles e isso pode prejudicar um pouco o consumo doméstico das famílias. Já na parte da Europa, a maioria dos índices subiram. Eu queria colocar um destaque maior também ali na parte das ações das empresas alemãs, porque o Donald Trump queria aumentar as tarifas do setor de bebidas alcoólicas, né? Então isso Sim. gerou um murmurinho ali no mercado, porque a gente esteve na Alemanha, sabe o quanto esse setor é muito importante também para a economia, porque ele trabalha junto com o turismo, né? Obviamente o turista que vai para a Alemanha quer conhecer também as bebidas
nativas, né? Então isso pode ter trazido ali uma certa incerteza também para os mercados, e também investimentos em infraestrutura e defesa, porque o próprio chanceler alemão, o Friedrich Merz, ele quer também aumentar os investimentos também nesse setor. E isso pressionou um pouco os títulos alemães, porque você está falando de maior orçamento público, maior gasto para esse setor, e obviamente isso também trouxe uma maior especulação ali nos títulos públicos alemães. Já na parte das commodities, a gente teve aumento ali do minério de ferro. O minério de ferro fechou na semana a 102,85 dólares, subindo 0,68, e o Brent chegando a 71,16, subindo também 0,58. O Brent está na casa ali dos 70 dólares, né? A gente trabalhava com uma média de 75, o mercado, na verdade, mas agora está caindo um pouco. Isso que é muito por conta também de maior oferta também de petróleo, muito por conta ali dos Estados Unidos e também da Ásia, porque é um dos maiores ofertantes, e Oriente Médio também, os maiores ofertantes dessa commodity, então isso tem pressionado um pouco o preço do Brent. Já agora, finalizando a parte de cripto, o Bitcoin também está operando abaixo dos 90 mil dólares. Quando a gente pegou os dados, estavam algo em torno de 83 mil dólares, então também mostra também que os investidores estão buscando investimentos mais sólidos, né? Investimentos que têm pouca variação. Então o Bitcoin perdeu o seu posto ali ali de 100 mil dólares, né? Agora está operando abaixo de 90 mil dólares, e mesmo depois da cúpula de cripto, né? Que era um evento que reúne ali especialistas, as empresas, onde mostra as tendências também desse setor. Então mesmo tendo a cúpula da cripto, que aconteceu no dia 7 de março, mesmo assim não fez preço e não ajudou aqui no índice do Bitcoin. Sem notícias, né? Nenhuma notícia muito relevante para impactar positivamente o Bitcoin, então vai acabar, acho que, ficando aí nessa região aí lateralizando, principalmente depois que tivemos essa notícia negativa na semana passada, que os Estados Unidos não ia ter mais aquela reserva como se esperava, porque era só de confisco e não de aumentar efetivamente ali a compra através dos criptativos que fossem escolhidos ali pelo governo americano. Mas então vamos para a nossa primeira aí notícia internacional. Fala dela. Que a China quer aumentar a renda e impulsionar o consumo. Isso aí é mais um estímulo, né, não, Edson? Ou você tá achando que isso aí... Você acha que desse ano a gente terá Será que vai? um grande PIB da China? Não sei, hein? novamente? Não tô muito confiante, por quê? Porque dentro da cúpula chinesa já não estão mais com aquela obsessão por um crescimento de 5% ao ano, como tinha ali nos últimos anos, e até nas últimas décadas a China sempre tinha como objetivo aquele crescimento de no mínimo 5%. O ano passado conseguiu, esse ano o mercado está esperando, até mesmo dentro do governo chinês, apesar do governo chinês não destacar isso de forma oficial, mas que o crescimento seria um pouco menor, de 4,5%, que ainda é um crescimento muito expressivo, e que tem ali o calcanhar de Aquiles da China, que é basicamente... Você tem ali a questão da crise imobiliária, então você tem isso aí incentivando de forma negativa aí o consumo. Você tem aí ainda uma deflação no ambiente ali do varejo, então você não tem uma população consumindo de forma tão expressiva, e ao mesmo tempo você tem ali uma taxa de desemprego muito alta, principalmente entre as pessoas mais jovens, ali de 18 até 26 anos, que isso é muito expressivo. O que o governo vai tentar fazer com essa nova rodada aí de estímulos dentro da economia do velho dragão chinês? É basicamente trazer ali um aumento do salário médio ali do chinês, tentar trazer também uma forma mais eficiente de reajustar ali o salário mínimo, e também vai focar muito também nessa questão aí de reduzir as taxas para a questão do financiamento, vai também induzir de uma forma ali mais expressiva também a taxa de natalidade, que é a taxa de natalidade da China, desde aquele plano lá antigo, na década de 90, que tinha ali a intenção de subsidiar somente um filho por casal chinês. Isso ali foi um baita de um tiro no pé, que não vinha, foi mais uma visão de curto prazo e não tinham pensado numa visão de longo prazo. Agora estão tentando remediar essa situação que foi muito danosa lá naquela época, parecia positivo, agora já não é tão positivo. A gente vê aí que está tendo problema, porque o casal chinês novo, ele até pensa duas vezes antes de casar, e quando casa, eles não estão querendo ter filhos, porque o custo é alto, eles sabem ali quando foi difícil para os seus pais manterem ali você num nível de escolaridade mais alto, você tem todo ali um pré-requisito, então você tem toda uma condição que nesse momento mais desestimula do que estimula. Vamos ver se isso vai mudar ao longo dos próximos anos. É claro, tudo que for feito agora leva um certo tempo para realmente trazer efeito na economia. Então, isso, se for bem sucedido, a gente terá aí um retorno dentro dos próximos 5 a 10 anos, que aí sim pode impactar positivamente. Por outro lado, também estão querendo trazer mais incentivos para a parte ali dos agricultores,
para as empresas, também para a parte do mercado de ações. Então, é um pacote relativamente bom. Só que tem que ver se isso vai ser realmente implementado de forma concreta, porque no ano passado, a partir de setembro, a China também veio com um pacote bem expressivo, só que não foi concretizado de forma que o mercado estava esperando. Por isso que a gente vê aí o mercado emergente, principalmente o mercado chinês, ainda muito descontado e as pessoas ainda um pouco céticas com relação à probabilidade aí de crescimento do mercado chinês. Perfeito. Só pegando a curiosidade que o Manuel estava falando sobre taxa de natalidade, né, que ao longo do tempo tem caído em todos os países que ao longo do tempo tem se desenvolvido mais, a gente pode pegar simplesmente o valuation das empresas japonesas, né? A gente está falando da China, mas o Japão também é um grande player da Ásia, que até nos valuation os investidores colocam na perpetuidade, né? Porque valuation nada mais é do que o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente, descontando alguma taxa que o investidor quer de atratividade. Então, muitas vezes, na perpetuidade, eles colocam, poxa, no futuro, quantas pessoas vão estar consumindo, ou quantas pessoas vão conseguir ali simplesmente, consumindo, mas sim, gerando valor também para a empresa, né? Porque quando a gente também fala sobre taxa de natalidade baixa, a gente também está falando de mais mulheres também no mercado de trabalho, né? Em altos cargos, né? Porque antes tinha mais mulheres que escolhiam ser dona de casa, né? Sim. Então não queria simplesmente o sonho, queria ser mãe de família. Agora hoje não, tem outros objetivos, então ser mãe talvez não seja aquele objetivo primeiro na vida. Então mudou muito essa questão social, não só nos países do Ocidente, mas também ali no Oriente, também na parte ali da Ásia também. Então isso tudo mudou um pouco a lógica das empresas, como também das famílias. Continuando aqui as notícias também internacionais, a gente tem aqui a parte do Trump também, que em retaliação o país suspende contratos militares com os Estados Unidos. Isso aqui, quando o Trump buscou ali aumentar as tarifas também dos países, eu acho que ele não tinha em mente que os países iriam fazer retaliação, porque ao longo do tempo os Estados Unidos sempre foi o líder de tudo, né? Sempre teve Sim. ali o seu poder econômico de influência, até hoje tem, mas no passado tinha mais. E simplesmente todo mundo baixava a cabeça e falava, vamos ir conforme os Estados Unidos está ordenando, né? Só que agora países que não têm tanto poder econômico assim, a gente vai dar um exemplo do Canadá, mas tem países que às vezes não tinham essa mesma influência, tá retaliando e as coisas vão mandar desse jeito, né? Tanto até o bloco do BRICS mesmo aumentou para outros países, que não é só agora aqueles 4 principais de referência, mas existe outros que simplesmente não tem mais aquela mesma medo mesmo das tarifas do Trump. E eu achei interessante essa notícia porque aqui o Canadá suspendeu um contrato de mais de 13,2 bilhões com a Lockheed Martin, que a gente até tem vídeos dela aqui no canal também, muito interessante, na compra de 88 caças F-35, aumentando tensão com os Estados Unidos. Nessa época o contrato ele foi de licitação em 2023, que era para substituir também a frota envelhecida da Força Aérea Canadense. E a decisão foi influenciada principalmente pelas tarifas comerciais e pela retórica expansionista do Trump, porque simplesmente ele queria transformar o Canadá em mais um estado americano, né? Claro, Queria não, quer ainda, hein, Douglas? Ele tá fielmente ali. E um ponto interessante que você falou dessa questão do Canadá é que os canadenses estão diminuindo o turismo para os Estados Unidos em protesto com relação a isso. Sim, então, isso também aconteceu com os whiskies também, em alguns comércios, né? Igual eu tava falando, né? Muitos países tinham medo quando os Estados Unidos buscavam alguma mudança ali, tanto na parte comercial, econômica, também militar. Só que hoje, como eles são mais diversificados também em parcerias comerciais, acaba que os Estados Unidos, ao longo do tempo, tem reduzido um pouco sua força. Se você pegar o mapa dos maiores players comerciais, pode ver que a China é o maior player comercial de vários países. Os Estados Unidos fica mais ali na parte da América do Norte, ali, claro, no México, no Canadá, mas simplesmente isso não tem tido tanta força como no passado. E detalhe, os países estão buscando substitutos, né? Na economia a gente desligou a câmera aqui, Casas pode ficar tranquilo que não aconteceu nada Para demais. de chutar a câmera, Edson. Puta que pariu aí. Mas como eu tinha explicado, quando você tem produtos que são elásticos, ou seja, se você tem uma diferença no preço, a demanda também tem uma grande diferença. Por exemplo, se você aumentou o preço, a demanda tende a cair mais do que essa diferença do preço. Eu queria colocar aqui, fazer uma analogia aqui na parte do Canadá. Porque você tem vários substitutos, né? Por exemplo, a empresa
a sueca sabe, ela simplesmente tem substitutos de outros caças que podem também substituir as que estavam naquelas empresas americanas. Então, simplesmente o Canadá tem essa flexibilidade maior para buscar novos fornecedores, né? Então, isso que tem acontecido. A gente sempre até fala desses temas também na faculdade, sobre produtos elásticos e inelásticos, por exemplo, alimentação e remédio são inelásticos, porque remédio é o que mais acontece, porque aumenta o preço, ele é muito importante para a família e simplesmente a pessoa tem que ir lá e adquirir, independente se aumentou o preço demais. Então isso é o que tem acontecido ali em alguns produtos dos Estados Unidos, porque são fortes também em produto agrícola, mas tem outros ofertantes, como o Brasil e também a Argentina. Maravilha! Agora vamos então aí para o Brasil, para o nosso querido planeta, né? Porque a gente vive em torno do Brasil. O restante do mundo que se lasca. Eu já estou com vontade aí de voltar para o Brasil. E temos aí o Plano Collor, que é um trauma, né? Que está aí um trauma na memória do brasileiro, principalmente do brasileiro aí que tem acima aí de uns 35, 40 anos aí, vai lembrar de uma forma bem viva. Está completando 35 anos, completou na verdade ontem, em 16 de março de 1990, foi quando ali o digníssimo Collor implementou ali um plano econômico para resolver a situação, visto que os últimos 5 que a gente teve ali, o plano do Cruzeiro 1, o plano do Cruzeiro 2, o plano Bresser e o plano de verão não tinham dado certo, a gente ainda continuava ali com a economia em frangalhos, tinha ali uma hiperinflação, o plano Collor ali visou combater essa inflação e justamente ali também trazer uma base monetária mais para baixo. Por isso que a gente teve ali o confisco das poupanças e do saldo em conta corrente até 50 mil cruzeiros, que era a moeda da época, que hoje, se a gente fosse trazer isso para valores de reais, hoje seria de aproximadamente 23 mil. Você vê como que a gente perdeu aí mais de 50% ali do poder de compra em relação ao que a gente tinha lá naquela época. Basicamente, o que era essa situação? Estava tentando trazer ali, meio que induzir, como talvez, eu acho que é também o que está querendo induzir hoje o Trump com as políticas ali de implementação de tarifa de importação, estava tentando trazer uma recessão, para trazer os preços para baixo e ao mesmo tempo também reduzir ali a base monetária, ou seja, a quantidade de dinheiro que estava em circulação na economia. Essa é uma forma de se combater, só que isso provocou de forma emocional muito grande, um estrago muito grande na população brasileira, porque você vê hoje até pessoas que passaram por aquela época com dificuldade de assimilar a opções de investir, medo de ter novamente o seu dinheiro confiscado, seja ali dentro de uma poupança, seja de um CDB, de uma instituição financeira, então ainda existe muito esse medo, então isso acabou provocando ali uma grande ferida, que ainda não está totalmente cicatrizada aí na mente dos brasileiros. E por fim, isso foi ruim, sem dúvida nenhuma, mas teve pontos positivos também do plano Collor aí, que está completando 35 anos, que foi, ele induziu mais ali a parte de importação, principalmente de veículos, que ele tinha até uma famosa frase que falava que os veículos brasileiros ali na década de 90 eram verdadeiras carroças, e ele não estava errado, porque existia um lobby aqui das montadoras que estavam estabelecidas e que existe até hoje, só que hoje é de uma forma, vamos dizer, mais sensível, ou então eles se comunicam para trazer talvez produtos melhores para a gente, mas naquela época a gente tinha produtos ruins, pagava muito, então ele acabou reduzindo ali a tarifa de importação para entrar novas marcas, para trazer produtos melhores, e isso foi nitidamente sentido. E também a gente teve alguns inícios de processo ali de privatização e também timidamente ali alguma coisa voltada para o fiscal. Então, sempre como todo plano, você tem ali alguns pontos negativos, que nesse aí, sem dúvida nenhuma, foi o que mais chamou a atenção, o que mais provocou aí essa cicatriz no povo brasileiro, mas também teve ali os pontos positivos. Foi ele que abriu talvez essa parte de privatização, porque depois veio o Itamar Franco, né? Porque não teve o Tancredo Neves, não. Né? Com o impeachment do Collor ali, aí veio o Itamar Franco. Sim, porque o Itamar Franco depois veio o Fernando Henrique com essa mudança, né, de privatização, com essa mudança de ajuste também fiscal, né? Porque foi muito importante ali para a parte do Brasil. Eu queria só colocar um dado sobre confisco também na parte do impacto no crédito, né, para as empresas, porque você limitou a parte do crédito, né? Na época foi até 50 mil cruzeiros que tinha conta corrente. Então imagina como que uma empresa poderia se expandir, né? A gente esteve na Alemanha Oriental depois de mais de 35 anos, porque a gente está na Alemanha, que hoje é a junção das duas, né? Mas no dia que eu fui lá, eu queria falar o seguinte, eu estou em duas Alemanhas, a parte oriental e a parte ocidental.
a gente está no mesmo país rico, um país desenvolvido, e lá existem cicatrizes da parte da União Soviética, né, da antiga União Soviética. E eu gosto de relacionar muito com isso, porque às vezes a gente só fala, foi só a parte do impacto ali do crash, mas, cara, isso tem uma diferença enorme no desenvolvimento das cidades, das empresas, de tudo, porque você limitou o crash, você simplesmente está falando, eu não consigo se expandir meu negócio. Se eu precisar de capital de terceiro, eu tenho que ofertar em moeda estrangeira. E moeda estrangeira, simplesmente você tem a volatilidade do câmbio, porque você tem as bases econômicas ali do ajuste fiscal, do ajuste econômico, você tem questões ali que envolvem outras coisas do governo. Então a empresa ficava refém também das práticas governamentais, né, que já não eram boas na época, por isso que precisava de ajuste fiscal. Então como é que a empresa conseguia crescer no Brasil? Então era muito complicado mesmo. Quem viveu essa época e conseguiu ter êxito, conseguiu ter uma vida dignamente assim, tranquila, tá de parabéns. Então, assim, todo mundo que, né, porque viver num caos desse de hiperinflação, de mudanças da economia, não é fácil. Eu vi de perto aqui na Alemanha, que é um país rico, que mesmo assim aqui para eles foi difícil, ainda tem várias cicatrizes ali da parte oriental. E agora, continuando aqui nas notícias do Brasil, a gente teve aqui a parte do Lula, né? Que foi, acho que foi a frase do final de semana, que simplesmente ele falou, tem um ladrão passando a mão no ovo. Pega o ladrão. Ele falou que vai pegar. Eu conheço um. Então, aqui ele teve aqui, ó, em mais uma batalha contra a inflação, Lula em discurso fala que o ovo está mais caro porque tem um ladrão passando a mão. Então, assim, o presidente ele até colocou alguns dados, porque na cabeça dele ele fala o seguinte, olha, a gente vai ter aqui um aumento da produção de ovo em mais de 59 bilhões de ovos em 2025, ou seja, vai ter um aumento também em relação ao mesmo período do ano passado. Só que o aumento não é tão grande, é em torno de menos de 10%. Só que se a gente for considerar o preço sai de 143,09 a caixa, né, em 2024 para 210 em fevereiro de 2025, aumento de cerca de 46,7%. A caixa não é aquela caixinha que é do supermercado, aquela que a gente compra, né? Que provavelmente está falando já de uma caixa já para quem já é do comércio, vai comprar um lote maior de ovos. Então saia de 143,09 agora para 210, então um crescimento de 46,7. Não justifica porque ele fala que tem um aumento na produção. E é ruim porque na própria eleição do Lula ele tinha uma promessa de redução de vários produtos, né? Principalmente do preço da carne, né? Que foi famosa, o brasileiro vai voltar a tomar cerveja, a consumir carne também. E não é o que tem acontecido, né? Porque mesmo que tenha tido várias mudanças, medidas ali para tentar reduzir os preços, né? Porque teve a redução dos impostos também de importação de alguns produtos, ele não conseguiu ter êxito ali na parte de reduzir o preço, né, dos produtos. Mas tem muito a ver com oferta e demanda, tem muito a ver também com fatores externos também, variações cambiais, tanto que se a gente for pegar desde a época que o Lula começou a ter a nova administração dele de 2000, no início de 2023, né, você teve também uma apreciação muito grande do dólar em relação ao real. Então, muitas empresas, às vezes, dão um resultado positivo, a parte operacional ali no EBITDA, né, sendo um exemplo mais prático, mas quando vai pegar a variação cambial, aí o resultado vai muito ruim, porque, pelo menos na DRE, você tem que ter um ajuste ali contábil na parte do cambial. No fluxo de caixa não existe isso, porque é só entrada e saída operacional, mas pelo menos no resultado ali fiscal você tem essa diferença. Então, às vezes, você tem só essa mudança, né, de oferta e demanda que às vezes prejudica. Mesmo que você aumente a produção, mesmo que você contrate mais pessoas, mesmo que você busque melhor eficiência, às vezes um fator externo, algum preço internacional pode prejudicar um pouco o resultado final para quem vai adquirir ali, no caso, as famílias, né?